Bora. Então, semana 2 aqui, ó. Unidade temática, o nascimento da República do Brasil, os processos históricos até a metade do século XX. Ah, professor, eu não sei o que é século XX. Século XX vai de 1901 a 2000, certo? Então, tudo que aconteceu nesse meio tempo aí é século XX. Objeto de conhecimento. Então, o que a gente vai estudar? O trabalhismo no Brasil, seus impactos na política e na reorganização social do Brasil. Então, a gente vai estudar a parte de trabalho no Brasil. Então, é depois da proclamação da República. Então, um conteúdo relacionado à Era Vargas, então o governo de Getúlio Vargas e o trabalhismo. Outras disciplinas aí que podem aparecer essa temática. No caso, geografia, sociologia, ensino religioso, vocês podem ver também alguma coisa sobre isso que eu vou te falar hoje. Beleza? Então aqui tem um texto, ó, bem pequenininho, do jeito que vocês gostam, certo? Tá falando da Era Vargas. Aí temos aqui ó, as atividades, ó, todas as atividades do jeitinho que vocês gostam mesmo, é tudo marcar xizinho, que vocês conseguem chutar, tentar a sorte, D de Deus, C de Cristo, e uma questãozinha aberta. Depois já pula para a terceira semana. Então a gente vai concluir todas as semanas ó, rapidinho. Se duvidar, o pessoal aí que quer receber o PET impresso, nem vai receber ainda, eu vou ter terminado todas as questões. Beleza? Então, vamos lá, vamos começar aqui no texto. Cadê? Tá aqui, ó. Tema, Era Vargas. Cara estudante, essa semana você vai conhecer as principais características da Era Vargas, com seu trabalhismo, e como essa situação política reconfigurou as relações sociais e econômicas no Brasil. Recapitulando, 1930, fim da política do café com leite e Revolução Liberal. Getúlio Vargas assume o poder. O que aconteceu em 1930? Foi o seguinte, quem era o presidente do Brasil na época era um cara chamado Washington Luiz, certo? Daí o que aconteceu? Teve as eleições em 1929 e quem ganhou não foi Getúlio Vargas, certo? Não foi Getúlio Vargas. Foi o Prestes que ganhou. O nome dele era Prestes. Daí o Prestes ganhou e Getúlio Vargas não aceitou perder a eleição. O que ele fez? Ele uniu os políticos de Minas Gerais, que no caso o Prestes era de São Paulo, e o Washington Luiz também é de São Paulo. E na política de café com leite, não sei se vocês lembram, era sempre um governante de São Paulo e o outro de Minas. Ah, ganhou o João de São Paulo. Daí no outro ano tinha que ganhar o José de Minas. Daí no outro ano ganha o Sebastião de São Paulo. No outro ano ganha o Sebastião de Minas. Então ia intercalando os presidentes de Minas e São Paulo. Daí como o Washington Luiz estava terminando o mandato dele, ele teria que o quê? Apoiar um cara de Minas. O que ele fez? Apoiou o rapaz de São Paulo. E Getúlio Vargas, professor? Getúlio Vargas nem era mineiro, nem era paulista. Ele era gaúcho, certo? Só que ele era apoiado por Minas Gerais. E o vice dele, o João Pessoa, era paraibano. Então o que aconteceu? O Getúlio perdeu as eleições e foi lá e deu um golpe, que a gente chama de Revolução de 30, ou golpe de 30. Ele deu um golpe, tirou o Washington Luiz do poder e ele assumiu o poder. Então, por isso que a gente chama de Revolução de 1930 ou golpe de 30, tá? Isso aí já é uma, isso aí já é uma convenção entre os historiadores. Golpe, revolução, isso aí não muda tanto esse termo. Então, o que foi a Era Vargas, né? O período que ele atuou como presidente? Período da história republicana brasileira no qual o presidente da República foi Getúlio Dornelles Vargas, que governou o Brasil de 1930 a 45, foi o primeiro mandato dele. Posteriormente, Vargas assumiu ainda outro mandato em 1951 até 54. Professor, como que ele saiu do poder? Ele tem uma frase muito famosa, que ele falou que só sairia do poder se fosse para entrar diretamente na história. Foi isso que ele fez, ele meteu uma bala no peito dele. Professor, mas meteu uma bala no peito, mas como assim uma pessoa pegar e dar um tiro no próprio peito? Ele falou, então, é uma coisa que até hoje ninguém sabe como que foi isso. Se ele estava, se ele ficou com medo de atirar nele mesmo, na cabeça, sei lá eu, e pediu para uma outra pessoa atirar no peito dele. Só sei que tem um pijaminha dele até hoje e eu vou mostrar para vocês agora. Viu?
Pijama Getúlio Vargas. Tá lá no Rio de Janeiro, tá? Então quem tiver a oportunidade de ver o pijaminha dele, ó, ele dormia com esse pijaminha assim muito estiloso. E bem no bolsinho aqui, ó, tá o marca da bala, tá vendo? Foi bem nessa parte do coração aqui, ó. Ele atirou. Então ele pegou uma arma, não sei como, e fez assim com a mão e atirou. É uma coisa que não daria para fazer, digamos assim, né? Mas alguns historiadores falam que ele pediu para suicidar, certo? Tipo isso. Ah, Yara. Yara, já comecei a aula, depois qualquer coisa é só ver lá no YouTube, tá? Eu deixei o link aí no chat. Vou até deixar de novo. Eu não sei se vocês veem o chat depois que vocês entram. Vamos lá, tá aí o link da primeira semana. Então vamos lá. A chegada de Vargas à presidência representou uma ruptura política com a velha República. A Revolução de 1930 pôs fim ao domínio político da oligarquia. Professor, não sei o que é oligarquia, o que é esse negócio. Oligarquia é governo de poucos. Olha os poucos aqui, ó. A galera que tinha bufunfa, dinheiro, tá? Como é hoje, a mesma coisa. A oligarquia cafeeira paulista no comando do governo federal, encerrando assim a chamada política de café com leite. Então o que acontece? Quando Getúlio Vargas entrou no poder, ele pôs fim à República do Café com Leite. Então já não existia mais aquela influência de São Paulo e Minas Gerais no governo do país, beleza? Primeira fase da era Vargas, governo provisório de 1930 a 34, foi o período de reorganização do Estado Nacional e de preparação para a criação de uma nova Constituição. Isso aqui é importante, tá? Professor, o que é uma Constituição? Constituição é um conjunto de leis que regem um país. Professor, não entendi nada quando você fala isso. É só você pensar o seguinte: no artigo 5º da nossa Constituição, eu vou até colocar aqui para vocês verem, que vai ficar bem legal. Ó. Artigo 5º, Constituição Federal. Vamos lá. Olha para você ver que coisa mais bonita esse artigo 5º da Constituição Federal. Presta atenção aqui, ó. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, aos termos seguintes. Olha lá, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral à imagem. É inviolável a liberdade de consciência. Então, o que é isso aqui? Ó? Isso aqui são as leis que garantem a gente falar o que quiser, andar aonde for, qualquer lugar. Você se manifestar, por exemplo, contra um governante e falar assim, o Bolsonaro é um tremendo de um FDP. Então, você pode falar isso. Desde que você coloque a sua cara, tá? Você fale o seu nome, alguém consiga identificar. Porque ele fala que é vedado o anonimato aqui, ó. É vedado o anonimato. Então você pode denunciar alguma coisa desde que você fale quem você é. Beleza? Ah, professor, mas o que isso é importante? Então, na ditadura militar do Brasil, eles cortaram esse direito de ir e vir, certo? Você sair, por exemplo, da sua casa e na casa da sua tia comer um pudim, por exemplo. Ah, professor, mas não podia na casa da minha tia comer pudim? Então, não. Se o exército falou para você não sair depois das 10 da noite, se você fosse pego na rua depois das 10 da noite, você era um contraventor do Estado. Eles poderiam pegar você, colocar no camburão, te torturar e falar que você era um comunista, safado e fazer várias coisinhas com vocês que na aula de ditadura eu posso falar o que eles faziam. Então, é importantíssimo uma Constituição no Brasil, tá? Ela que garante os direitos nossos, a vida, a água, a escola, a moradia, etc. A Revolução Constitucionalista de 32 foi um dos fatos que mais marcaram essa fase e pressionou para que uma nova Constituição fosse elaborada. Olha lá. Com a Constituição de 34, então foi feita uma nova Constituição em 1934, o período do governo constitucional, foi em 34 até 37, foi caracterizado por um regime
de um governo democrático liberal. Houve ainda conflitos entre comunistas e integralistas. Comunistas são as pessoas de esquerda, integralistas são as pessoas de direita. Para vocês terem mais nítido na cabeça suas, os comunistas eram ligados à União Soviética na época. E os integralistas eram ligados a Hitler, por exemplo, certo? Que eram de extrema direita. Ah, professor, não sei o que é extrema direita e não sei o que é extrema esquerda. Então vai dar uma pesquisada aí que vocês estão precisando saber. Isso aí é a matéria lá no comecinho, lá do 8º ano. Se vocês não souberem também alguns termos, vocês podem falar para mim no meio da aula, no chat, alguma coisa assim, que eu anoto aqui, depois que a gente terminar os exercícios do PET, que no caso vai ser semana que vem, eu posso dar uma aula só sobre essas dúvidas que vocês têm. Beleza? Eu pego uns slides e tal, coloco uns trechinhos de algum filme, alguma coisa, faço uma aula mais legal. Daí é bom que vocês participem também, daí vocês liberam o microfone para vocês participarem. Então, ó, a posição dos comunistas a Vargas levou à chamada intentona comunista. Isso aqui também é importante. O movimento contido com a dura repressão serviu de motivo para Getúlio Vargas realizar um novo golpe de Estado. Então, o Getúlio Vargas viu que poderia perder o poder para os comunistas no Brasil, que era como se fosse um partido aqui. E esse partido estava querendo derrubar Vargas do poder. Então ele falou assim, então esses caras querem me derrubar, então eu vou decretar o Estado Novo, que é como se fosse um estado de sítio. Ele colocou o poder todo na mão dele. Fechou o Congresso, fechou o Senado, não tinha deputado mais, não tinha senador, era só ele comandar. Daí isso ficou conhecido como Estado Novo, certo? Foi em 37 ou 45. Então foi no período de guerra, tá? A Segunda Guerra Mundial começou em 1939 e terminou em 1945. Foi fortemente influenciado pelo fascismo. Então, o Getúlio Vargas era amiguinho do bigodudo do demônio lá do capiroto, chamado Hitler, em vigor na Europa. O fim do Estado Novo ocorreu simultaneamente ao fim da Segunda Guerra Mundial. Tá vendo? Que eu falei para vocês, viu? Nesse período, houve grandes investimentos para a industrialização da economia nacional, como destaque para a criação de uma indústria de base, siderúrgica, mineração e energia. Professor, o que é indústria de base? Indústria de base é aquela indústria que dá base para as outras indústrias. Por exemplo, você quer construir um carro no Brasil, você quer vir com uma fábrica de carro aqui. Você vai precisar, por exemplo, de chapa de aço para você fazer o carro. Mas aonde que fabrica essa chapa de aço? Na siderurgia. Professor, mas e a siderurgia? Onde que arruma o mineral para fazer o aço? Na mineração. Professor, aonde que essa indústria ela vai precisar de quê para fazer a fábrica e tal? Ela vai precisar de energia. Então, o que acontece? A base é o quê? Siderúrgica, mineração e energia. Para você conseguir fazer a base no Brasil, para que outras empresas viessem para cá. Beleza? Agora, uma coisa importantíssima que foi criado no governo Vargas foi isso aqui, ó. Criação do Ministério do Trabalho, em 1930, e consolidação das leis do trabalho, CLT, em 1943. Foram usadas por Vargas como meio de controlar a ação dos trabalhadores. Presta atenção aqui, isso é importantíssimo, essa parte aí. Antes da criação das leis do trabalho, você não tinha garantia nenhuma no seu trabalho. Por exemplo, a mulher ficou grávida. Foda-se. Ela vai ser demitida, ela some daqui, contrata outra no lugar dela. Eu tô querendo tirar umas férias. Não tinha férias. Você trabalhava todos os dias no ano, praticamente. Professor, mas você não folgava? Não, folgava ali. Quando o patrão queria que você folgasse, você folgava um dominguinho ali para você tomar uma e tal, e olha lá. Então, o que acontece? O governo do Vargas ele instituiu as leis trabalhistas. Daí, o que os trabalhadores ganharam? Férias remuneradas, salário mínimo, as mulheres, no caso, licença maternidade. Então, vários desses direitos que a gente tem até hoje foram criados em 43. Inclusive, com a Constituição de 34, as mulheres poderiam votar também. Elas não poderiam votar, certo? Antes de 34. Então, foi também uma conquista para as mulheres quando Getúlio Vargas entrou no poder, porque vários direitos dos trabalhadores e das mulheres foram colocados ali na Constituição, certo? Como direitos.
Em 1951, Vargas retorna o poder por eleições diretas para presidente. Havia forte nacionalismo. Destacaram-se a campanha do Petróleo é Nosso. Então, a criação da Petrobras foi nessa época aqui, ó, que ele entrou no poder. Olha lá, e a criação da Petrobras, porém a forte oposição política, principalmente da União Democrática Nacional, que é o UDN, liderado por Carlos Lacerda, que era um jornalista que só metia o pau no Getúlio Vargas, criou uma situação insustentável para Vargas. Em 24 de agosto de 54, o presidente suicidou-se com um tiro no peito, né? Afirmando que saía da vida para entrar na história. Aí, ó, lembra da frasezinha que eu falei para vocês? Eu nem tinha lido esse texto, tá aqui a frasezinha. Então é isso aí. Isso aqui é um resumão bem ruim da época de Vargas. Pra vocês terem ideia, no livro didático seus deve dar uns 3 capítulos só falando sobre isso aqui que está no textinho. Então vamos para as atividades, para a gente acabar aqui, certo? Quando Getúlio Vargas chegou com as tropas ao Rio de Janeiro, em 3 de novembro de 1930, a junta provisória se transferiu o governo. Assim teve início a Revolução Constitucionalista, o governo provisório de Vargas, a intentona comunista, o governo constitucionalista de Vargas. E aí? Quem acertar ganha um bombom quando voltar da pandemia, hein? Pode falar aí que B. eu vou botar o nome. Duvido. B de bola? Quem Duvido. falou? Não, B de abacate. É B de abacate? Eu pensei que abacate começava com A, né? Abacate? Quem falou? Quem falou foi a Jainara. A Jainara que falou? Vou anotar o nome da Jainara aqui, então. Sai do banheiro, Isaac. Jainara. Banheiro, meu filho, você tá rachando. Ó, resposta certa é B, certo? Governo Cagada. provisório de Getúlio Vargas. Tá A certo? Jainara... Tá certo. Então você vai ganhar um Cagada, bombom. Coitado Ó, você, até hein? anotei aqui, ó. Anotei aqui, ó, o Tá. nome quem... Anotei seu nome aqui, ó. Manda o bombom pelo correio. Ah, vou sim. Pode deixar. Pode deixar. Espera sentado aí que eu mando. 2. Eu tô deitada. Então, espera. Então continua assim. Já que chega. 2. A Revolução Constitucionalista de 1932 foi uma guerra civil envolvendo o governo de Getúlio Vargas e as oligarquias do estado de... Isso aqui fala sobre a Revolução Constitucionalista, então não tem no texto. Mas foi uma guerra entre o governo, o Brasil, São no Paulo, caso, São Paulo. contra São Paulo. Isso mesmo. Aqui, ó. Anota meu nome. Anota. Quem falou isso? Isaac, meu filho. Eu não sei, filho, eu não sei, eu não fico decorando voz de aluno, não, brother. Isaac. Isaac Newton. Então, Isaac também ganhou um bombom. Tá ligado. Isaac, O bom eu da vou dar Cacau Show um... ainda. Cacau Show. Ah. Tá achando que, velho? Sou professor, sou médico, não. Vamos lá. 3. Qual a real intenção de Vargas ao promulgar a consolidação das leis trabalhistas? Essa eu expliquei, hein? Vamos ver se vocês vão acertar. E aí? E aí? O que vocês acham? Agora vocês só gostam de chutar quando é fechadinho, assim, né? Agora quando é aberto pra vocês escrever, vocês não vão, né? É o seguinte. O que aconteceu? Vargas, ele era... Como que eu posso falar? Na época, ele era conhecido como pai dos pobres. Então, várias medidas que ele tomou, as pessoas que eram mais vulneráveis, digamos assim, na época, né? Eles pegavam e gostavam dessas medidas, porque mudava realmente a vida deles. E uma delas, né, foi a consolidação das leis trabalhistas. Professor, mas por quê? Pensa bem, você é um cara assalariado, trabalhador de uma indústria, uma coisa assim, recebia salário mínimo. Vamos supor que você na época lá o salário mínimo... vamos colocar o salário mínimo de hoje, R$1.000 mais ou menos, você recebia por mês. Daí chega um presidente lá e fala assim, olha, eu vou dobrar o salário mínimo, você ao invés de trabalhar, sei lá, 5, 6 dias na semana, você vai trabalhar 4 dias na semana, você vai ter férias e você vai ganhar 13º. Quem que não vai gostar de um cara desse, velho? Não tem como. Então, o que acontece? Foi mais ou menos isso que ele fez na época. Na época, por exemplo, as mulheres ficavam grávidas e eram demitidas. Se o cara machucasse, por exemplo, no serviço em alguma máquina, perdesse um dedo, perdesse um braço, sei lá,
o cara era demitido e não ganhava nada. Saía com uma mão na frente e o cotoco atrás, porque já não tinha o braço mesmo. Então o que acontece? Na época dele, ele criou essas leis para agradar esse pessoal, porque esse pessoal votava na época. Tanto é que na Constituição que ele criou, ele colocou também as mulheres para votar. Agora pensa bem, uma mulher engravidar é uma trabalhadora, daí ela engravidava e era demitida só porque ela ficou grávida. Depois veio um presidente criou uma lei que não poderia demitir a mulher e ela ainda tinha, sei lá, quantos dias para cuidar do bebê até ela pegar e conseguir voltar ao trabalho. Então, qual que era a intenção do Vargas? A intenção era o quê? Agradar a parcela pobre da população, a parcela que eram os trabalhadores. Conseguiram entender? Mais ou menos? Qual que era a intenção dele? Agradar os trabalhadores. Certo? Então, coloca aí. Na época de Vargas, o que ele estava pensando em agradar os trabalhadores para ter um maior apoio político entre a população. Beleza? Então é isso aí, ó. Depois a gente já vai para a terceira semana. Deixa eu ver qual que é o dia da nossa aula aqui. Agora a gente vai ter aula. É uma aula por semana só, então só semana que vem. Então só semana que vem que a gente vai cair aqui para a terceira semana. Então daqui 2 semanas a gente professor. termina o PET. Pode falar. Ui! Tiago, como o senhor falar de novo a resposta, por favor? A resposta? A resposta aqui é que Vargas queria agradar a parcela mais pobre da população, ou a parcela dos trabalhadores, para que ele tivesse maior poder político, né? No caso, as pessoas votarem nele depois. É isso aí. Pessoal, alguma dúvida, alguma coisa da aula de hoje? As aulas vão ser Acho que curtinhas não. mesmo. Acho que não. Tranquilo? Tá, Eu vou parar